Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para comentar a final da Série C entre Sampaio Corrêa e Náutico. Essa final, desde já, ela garante o 16º título nacional da história do Nordeste, considerando todas as competições oficiais desde 1959, quando começou a Taça Brasil, que quem ganhou foi o Nordeste, foi através do Bahia, e naquela época a competição era organizada pela CBD, que lá em 1979 virou a CBF, enfim, mas é tudo a mesma coisa. De lá para cá, considerando Série A, B, C, Copa do Brasil, Copa dos Campeões, torneio, o que você quiser, competição nacional oficial, o Nordeste já ganhou 15 e esse título da Série C de 2019 vai ser o 16º. Pode ser o primeiro da história do Náutico, que já foi visto da Taça Brasil em 67, hoje isso é equiparado à Série A. Já foi visto da Série B duas vezes, em 88, quando disputou a final com a Inter de Limeira, jogo único lá em Limeira, que ganhou de 2-1. E em 2011, quando foi vice-campeão nos pontos corridos, na época da Barcelusa, a portuguesa, que fez uma grande campanha, o Náutico também fez uma grande campanha, invicto em casa e ficou com a segunda colocação. Já o Sampaio Corrêa vai tentar o quarto título nacional. O Voinho, eu costumo brincar, né, porque é pai de um, pai de outro, enfim, Voinho, já ganhou a Série B em 1972, a Série C em 1997 e a Série D em 2012. A curiosidade é a seguinte: nos 3 anos em que o Sampaio ganhou o Campeonato Brasileiro, a divisão que ele ganhou era a última. Em 72 só ia até a segunda divisão, em 97 só ia até a terceira e em 2012 só ia até a quarta. Agora, se ele for campeão, vai ser finalmente, isso é uma lista tosca, mas enfim, se ele for campeão, vai ser finalmente campeão de uma competição que não é a última divisão. E se chegar a essa conquista, ele vai se tornar o clube da região com o maior número de títulos nacionais, independentemente do peso, que obviamente existem. Os títulos nacionais do Sport e do Bahia são maiores do que o do Sampaio, hoje, 2019. Porém, em quantidade, e aí não tem o que discutir, seria o maior, teria 4. Hoje ele está empatado com o Sport. Agora, falando isso, até porque eu já escrevi isso no blog, eu debati isso também no podcast, mas falando de outro tema é o seguinte: o peso dessa Série C para os dois clubes, além desses que eu falei. No Náutico chegou até a se discutir a possibilidade de estrela. Assim, eu acho desnecessário. O Náutico já tem 7 estrelas no escudo, as 7 dentro do escudo, as 6 do hexacampeonato estadual, de 63 a 68, e mais uma pelo centenário, em 2001. Que tem essas conquistas, elas têm um cenário muito forte aqui no futebol pernambucano, até porque o centenário foi o único a ser campeão do centenário e o hexa é o único a ser hexacampeão. Mas, veja só, dentro desse cenário de terceira divisão, eu acho que o Náutico é muito maior do que a terceira divisão. A conquista é para ser comemorada porque ela seria o desfecho dessa volta aos aflitos, que foi reaberto depois de uma ótima reforma, que assim, não transformou o estádio em arena, longe disso, mas transformou um estádio aconchegante, com iluminação melhor, sem alambrado, campo melhor, arquibancada, banheiros, enfim, um estádio melhor, e foi a volta para casa. E terminaria com um título, mesmo que eventualmente não seja em casa, porque a ida vai ser nos aflitos e a volta vai ser no Castelão em São Luís. Porém, em toda a história da competição, o Náutico só jogou a terceira divisão 3 vezes. Um em 1999, outro em 2018 e essa agora. Então, assim, para um clube que já foi vice-campeão da Série A, que já foi 2 vezes vice da Série B, que costuma disputar outros acessos, inclusive até conquistou um acesso, por exemplo, em 2006, ele foi como terceiro colocado, para dar um exemplo de que o Náutico está ali, um patamar acima, aí de repente colocar uma estrela. Enfim, isso foi dito, não foi só comentado, mas não acho que na prática funcionaria não. Além do que, e ainda tem aquela discussão, cor de estrela, dourada, título de primeira divisão, prata segunda, bronze terceira, tem nada a ver. O Fortaleza ganhou a Série B e botou uma dourada, então aí é de cada um. Tem clubes que botam uma dourada por ganhar qualquer divisão, enfim. Mas isso é o de menos. Se quiser colocar, também coloco. Mas assim, eu acho que no caso do Náutico, acho que não faria tanto sentido. No do Sampaio, que já colocou as 3 estrelas, faria um sentido um pouco maior. Por quê? Porque se ele ganhar a 4ª estrela, ele teria esse diferencial no contexto do Sampaio. Ou seja, o clube que tem 4 estrelas vai dizer assim: ninguém nunca ganhou 4 estrelas nacionais na região. Aí depois vai para uma segunda discussão, que é o peso de cada um. Mas aí o torcedor do Sampaio vai ter as cartas dele para debater. E o significado disso é que, primeiro, em 2018, indo além dos clubes, em 2018 o futebol cearense ganhou 2 títulos nacionais, com a Série B do Fortaleza e a Série D do Ferroviário. Foi uma grande surpresa. Ganhou inclusive antes do Fortaleza, porque a Série D acabou antes. E de lá para cá, isso deu uma potencializada no futebol cearense e o futebol pernambucano está bem estacionado. O último título nacional foi a Série C do Santa Cruz em 2013. Assim,
já tem um tempinho para os clubes disputando divisões, sobretudo o Santa e Náutico, dois clubes desse tamanho disputando a Série C e mesmo assim não ganhar. Aí o Náutico tem essa condição agora. Então é um pouco do terreno perdido que o Pernambuco pode recuperar. No caso do Maranhão, que seria o quarto título nacional, fica a curiosidade que os 4 seriam do mesmo clube. O Motoclube e o Maranhão estão muito atrás. Então, assim, é um clube lá que tem uma tradição, aquela que a gente tem aquela velha discussão do G7, o candidato para entrar ou para transformar em G8, sem dúvida nenhuma, é o Sampaio Corrêa, porque já ganhou a Copa do Nordeste, já ganhou 3 nacionais, é um clube de torcida numerosa, joga no estádio enorme que é o Castelão, e representa basicamente, no cenário nacional, basicamente só o futebol do Maranhão. Enquanto no Pernambucano, daria inclusive uma distribuição, ou seja, cada um teria seu título, peso diferente, mas cada um teria, agregando tudo, colocaria uma vantagem. Inclusive, Pernambuco chegaria a 5 títulos nacionais, seria o estado da região com o maior número de conquistas. Então, eu acho que é um passinho importante. Não é, ninguém vai dizer aqui que é o grande título, pô, o torcedor do Náutico sabe que é, o do Sampaio sabe que não é, mas é título, tem que ser disputado, não tem premiação, nem para campeão nem para vice, tem a taça, tem a renda do jogo, a renda do mandante, cada um vai ter sua renda, pontos no ranking, que hoje em dia é algo muito importante também, muito importante e pouco lembrado, que é o seguinte: o ranking ele faz diferença na classificação da Copa do Brasil, quando você não consegue a vaga no estadual, e já aconteceu aqui de clube ficar de fora por isso, e vale, além disso, dentro da Copa do Brasil, ele influencia o tanto que você recebe, porque existe uma divisão por ranqueamento. Na Copa do Nordeste, ela é feita, dividida em 4 potes, ou seja, são 4 subdivisões de cotas, faz diferença total de você estar recebendo, estar no primeiro pote, segundo, terceiro, quarto pote. Então, além de você ter a possibilidade de, em tese, pegar equipes mais fracas e você receber mais dinheiro, então, sim, é algo que não se dá muito valor e tal, mas que tem uma influência grande cada vez maior, faz parte da metodologia do que a CBF criou e é algo que precisa ser valorizado. E ser campeão da Série C, obviamente, vale mais pontos do que ser vice-campeão da Série C. Então, assim, terminando esse vídeo, até porque esse é um vídeo pré-final, depois da final já é outro cenário, é um título interessante para esses dois clubes nesse momento. Vale pelo o Sampaio precisa de uma estabilização, é um clube que já vai disputar a terceira divisão, terceiro acesso nessa década, então um clube que está ali indo e voltando, mas vai buscar essa taça. E para o Náutico é uma taça para marcar o fim desse momento, que é um momento onde o Náutico viveu pouquíssimas vezes em sua história, não é um clube que cabe ali. O Náutico é muito maior do que a Série C. Então, fica ser campeão ou ser vice já tá no passado, os dois já têm um acesso. Assim como Confiança e Juventude. O acesso é o que vale. Por exemplo, o que vai ficar na memória do torcedor do Náutico é aquelas quartas de final contra o Paysandu. Não imagino um cenário de tensão numa final contra o Sampaio que substitua aquela das quartas de final, como foi o caso do Santos em 2013 com o Caça-Rato. Pergunta o Tricolor aí para lembrar a final. O cara pode até lembrar um ou outro, mas o cara lembra do jogo do Betim. 60 mil pessoas no Arruda, do gol de cabeça de Caça-Rato. Aquele é o jogo que valeu. Aquele é o jogo que marcou. Mesma coisa na Série C, o que vale o acesso, mas a tacinha vale trabalhar também. Beleza, galera? Comentáriozinho rápido, só pra fazer a resenha mesmo. Bora fazer mais vídeos pra frente, esse aqui foi pra animar o canal. Qualquer coisa, aquele velho Agamenon, curtida, comentário, inscrição, o que você quiser tocar no sininho aí, meu Deus do céu, sininho. Enfim, valeu, galera. Abraço.